Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao CONEG, Congresso Nacional Estudo de Jurisprudência. Eu sou a professora Vivian Cristina, professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos em cursos preparatórios para concursos e vou conversar um pouco com vocês sobre uma jurisprudência diferente, que é a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós sabemos que hoje não é mais suficiente conhecer apenas a jurisprudência dos nossos tribunais nacionais, porque o Brasil participa do Sistema Americano de Proteção de Direitos Humanos e aceita a jurisdição dessa Corte Interamericana, que é o órgão jurisdicional desse Sistema Americano de Proteção de Direitos Humanos. Essa corte foi criada pela famosa Convenção Americana de Direitos Humanos, apelidada de Pacto de San José, da Costa Rica, está regulada nos seus artigos 52 ao 69. A Corte possui duas funções, uma função consultiva e uma função contenciosa. Isso significa que ela pode emitir pareceres, opiniões consultivas e também julgar violações de direitos humanos. Nós vamos tratar especificamente de casos contenciosos que envolvem o Brasil perante a Corte. Não basta que um país ratifique o Pacto de San José para que ele esteja submetido à jurisdição da Corte. Ele deve fazer uma declaração separada, existe uma cláusula facultativa para que ele aceite a jurisdição da Corte. Então, apesar de o Brasil ter ratificado esse tratado em 1992, nós só reconhecemos a jurisdição da Corte em 1998, em 10 de dezembro de 1998, para ser mais exata. Então, nós vamos falar de casos em que o Brasil foi acionado posteriormente a essa data, que é quando começa a competência da Corte para julgar violações de direitos humanos previstos no Pacto de San José aqui no território brasileiro. O que é mais importante saber sobre esses casos? Além de saber um pouco do que aconteceu, entender principalmente os direitos previstos no pacto que foram violados e quais foram as condenações sofridas pelo Brasil. Então é isso que nós vamos tratar aqui nesses 7 casos. Vamos lá? O primeiro caso é o caso Damião Ximenes Lopes. A sentença nesse caso é de 4 de julho de 2006, primeira condenação sofrida pelo Brasil. O Damião Ximenes Lopes era um jovem que tinha uma deficiência mental proveniente de alterações no funcionamento do seu cérebro. Em 1995, aos 30 anos de idade, ele foi internado pela primeira vez na Casa de Repouso Guararapes, em Sobral, no Ceará. Em 1999, já em uma internação posterior, o Damião Ximenes Lopes chega bem fisicamente a essa casa de repouso, mas vem a falecer poucos dias depois em decorrência de maus tratos que ele teria sofrido por parte dos funcionários dessa casa, sem que tivesse recebido o atendimento médico adequado. O médico responsável examina o corpo da vítima e declara que a morte do Damião teria sido em decorrência de uma parada cardiorrespiratória e que o cadáver não apresentava nenhum sinal de lesão externa. A família do Damião, inconformada, em especial a sua irmã, a Irene Ximenes Lopes, obviamente envidou esforços para que o Brasil adotasse especialmente 2 medidas: investigasse e punisse os responsáveis e reparasse os danos materiais e morais decorrentes do falecimento do Damião Ximenes Lopes, que se deu em circunstâncias criminosas. Como o Brasil não cumpriu essas medidas, o caso foi denunciado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão atua ao lado da Corte, é um órgão consultivo. A tentativa da comissão é de solucionar o caso de uma forma pacífica, fazendo recomendações ao Estado para fazer cessar a violação dos direitos humanos. Se a tentativa da comissão não funcionar, ela tem a obrigação de encaminhar o caso à Corte. Mas o indivíduo, ele não tem aqui nas Américas o acesso direto à Corte, ele tem que obrigatoriamente passar pela comissão.
é o contrário do que ocorre no sistema europeu, em que o indivíduo já consegue acessar diretamente a Corte Europeia. Aqui não, nosso caminho obrigatório é pela comissão. Então, os familiares do Damião denunciaram o Brasil perante a comissão investiga o caso, entende que realmente o Brasil violou especialmente 3 direitos previstos no Pacto de San José, que foram o direito à vida, à integridade física, proteção e garantias judiciais, não só do Damião Ximenes Lopes, mas também em relação à integridade física e garantias judiciais, a dos familiares do Damião Ximenes Lopes, já que ele não deu uma resposta, não investigou devidamente o caso. Com base nesse parecer de mérito, né, que foi dado pela comissão, no relatório de mérito, tecnicamente, o nome tecnicamente correto é relatório de mérito, a comissão fez várias recomendações ao Brasil e, fiscalizando o cumprimento, entendeu que o Brasil cumpriu apenas parcialmente essas recomendações, e isso ocorreu em 2003, e no ano seguinte a comissão então encaminha o caso à corte, porque o Brasil não cumpriu todas as recomendações. Após examinar o caso, a Corte Interamericana entende que realmente o Brasil violou direitos do Damião Ximenes Lopes, a vida e a integridade pessoal previstos respectivamente nos artigos 4.1, 5.1 e 5.2 do pacto, quem quiser conferir depois é importante. E em relação aos familiares do Damião Ximenes Lopes, o direito à integridade pessoal do artigo 5º, porque eles adoeceram, né, em função de tudo que aconteceu com o Damião, as circunstâncias do falecimento do Damião, além de violar o direito à proteção e a garantias judiciais previstos no artigo 8º e 25 do Pacto de San José da Costa Rica, porque nós não tivemos uma efetiva punição, nós não tivemos o funcionamento devido aqui da nossa justiça, o que equivaleria a uma denegação de justiça em relação aos familiares do Damião Ximenes Lopes. O Brasil é então condenado, ele sofre a sua primeira condenação e dentre as determinações da Corte, né, dentre outras medidas, a Corte determina que o Brasil investigue e puna os responsáveis, que publique a sentença na imprensa oficial em um prazo de 6 meses, que pague uma indenização aos familiares da vítima e que tenha um melhor curso de formação e capacitação dos profissionais da área de saúde, especialmente aqueles que vão lidar com pacientes psiquiátricos. Esse caso do Damião nos chama a atenção porque, além de ser a primeira condenação sofrida pelo Brasil na Corte Interamericana, é o primeiro caso em que a Corte analisa a violação de direitos de uma pessoa com deficiência mental. Isso faz com que a Corte estabeleça, dentre os deveres do Estado, o dever de criar uma política, de elaborar uma política antimanicomial. Então, resumidamente, esse é o primeiro caso de condenação, o caso Damião Ximenes Lopes. Passemos ao segundo caso, conhecido como caso Gilson Nogueira de Carvalho. Esse aqui é a sentença de 28 de novembro do mesmo ano, de 2006. O que aconteceu nesse caso aqui? Em 1997, entidades de proteção de direitos humanos denunciaram o Brasil perante a Comissão Interamericana porque ele não teria investigado devidamente o homicídio de um advogado atuante aí na área de direitos humanos, um defensor de direitos humanos, que é o Francisco Gilson Nogueira de Carvalho. Esse homicídio ocorreu em 1996 no Rio Grande do Norte e, além de não investigar, o Brasil não reparou os pais da vítima. A comissão analisou o caso, entendeu que realmente houve violação de direitos humanos pelo Brasil, fez várias recomendações que não foram cumpridas e o caso foi então encaminhado à Corte. Entretanto, a Corte, após analisar a situação,
entendeu que o Brasil investigou sim o homicídio, que após o reconhecimento da jurisdição da Corte, ou seja, após 10 de dezembro de 1998, o Brasil adotou várias medidas judiciais e policiais que, portanto, o caso foi devidamente investigado, o que não significa necessariamente punição de um culpado, né? Porque pode ser que as investigações sejam infrutíferas, mas ele fez a sua parte, ele não foi omisso, ele não foi inerte, que, portanto, não houve violação de direitos humanos. Tivemos uma atuação importante aí na defesa do Brasil por parte da AGU, uma defesa muito bem elaborada, e nesse caso específico o Brasil foi absolvido, né? Então, olha aí, já tivemos um caso em que o Brasil foi acionado e absolvido perante a Corte Interamericana, esse caso do Gilson Nogueira de Carvalho. Uma curiosidade aqui: o Luiz Flávio Gomes, ele atuou aqui nesse caso como perito técnico e entendeu que o Brasil foi sim negligente na investigação do homicídio do Gilson Nogueira de Carvalho, porque não houve uma séria e efetiva apuração dos fatos. Como nós podemos perceber, a Corte não concordou com o parecer do Luiz Flávio Gomes. Então, esse caso nos chama atenção porque o Brasil foi absolvido no segundo caso, Gilson Nogueira de Carvalho. Terceiro caso, caso Scher e outros. A sentença é de 6 de julho de 2009. 6 de julho de 2009. O que aconteceu? Entre os meses de abril a junho de 1999, a pedido da Polícia Militar do Estado do Paraná, o Judiciário Estadual autorizou a interceptação e monitoramento de linhas telefônicas de Arley José Scher e outros, todos eles membros de entidades ligadas ao MST e que teriam o objetivo comum, né, em relação aos membros do MST, de promover a reforma agrária. Então, o pedido que foi feito pela PM no Paraná teria como justificativa a existência de indício de que esses membros dessas associações ligadas ao MST estariam vinculados ao MST para a prática de atividades delituosas. Esse requerimento foi deferido pela juíza da comarca de Luanda, no Paraná, sem qualquer motivação, por simples anotação e sem notificação da decisão ao Ministério Público. Então, a juíza simplesmente defere o pedido de interceptação e monitoramento. Posteriormente, a PM vai requerer a prorrogação e a inclusão de novas linhas telefônicas, o que é prontamente atendido pela mesma juíza. E esse monitoramento só se encerra quando a PM diz que já teria conseguido as informações que necessitava, que eles já poderiam encerrar o monitoramento. Pior ainda, além desse procedimento que, conhecendo a nossa Constituição, sabendo que nós temos uma legislação específica, né, sobre interceptação, nós já percebemos aí que houveram ilegalidades no caso, nós tivemos ilegalidades no caso. Não bastassem essas ilegalidades, fragmentos dessas conversas foram noticiados no Jornal Nacional da Globo e, além disso, o secretário de Segurança do Estado do Paraná convocou aí coletivas de imprensa, além de reproduzir essas conversas, distribuiu mídia entre os jornalistas com os mesmos fragmentos de conversas gravadas. Essas vítimas esgotaram os recursos internos, buscaram invalidar o procedimento, buscaram a reparação pelos danos sofridos aqui internamente, não conseguiram, motivo pelo qual o Brasil foi, então, denunciado perante a comissão, inicialmente, né, perante a Comissão Interamericana por ONGs, em nomes dos membros dessas entidades. Como é de praxe, a comissão analisa o caso, entende que o Brasil realmente violou direitos humanos previstos no pacto, fez várias recomendações que não foram cumpridas pelo Brasil e por isso o caso foi encaminhado à Corte Interamericana.
Nós tivemos aqui uma situação interessante. A Corte teve uma oportunidade de se manifestar acerca do artigo 11 do Pacto de São José. Quem quiser acompanhar, abra aí o Pacto de São José lá no artigo 11, mais precisamente no artigo 11, número 2, que prevê o seguinte: ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. A questão é: será que esse artigo protege também o conteúdo de conversas telefônicas? Foi a primeira vez em que a Corte teve a oportunidade de se manifestar sobre esse assunto e entendeu que sim, que a proteção a essas conversas telefônicas era abrangida por esse artigo 11.2 do Pacto, e a partir de uma interpretação, olha que interessante, a Corte não tomou como base só o Pacto de São José, mas fez uma interpretação conjugada com a nossa Constituição, que resguarda a inviolabilidade da comunicação no artigo 5º, inciso 12, e também de acordo com a nossa legislação infraconstitucional, temos a Lei 9296, de 96, que regulamenta interceptações telefônicas. E a Corte reconhece diversas ilegalidades no procedimento. Por exemplo, o que disse a Corte? As receptações foram requeridas e autorizadas sem a respectiva motivação de subsidiar investigação criminal, que é o que já exige a nossa Constituição. Segunda ilegalidade, a ausência de indícios razoáveis de autoria ou de participação dos membros nas infrações penais supostamente investigadas pela Polícia Militar. Terceira, a ausência de menção aos meios que seriam empregados para realizar a interceptação e falta de clareza quanto aos fatos que seriam objeto dessa investigação. A ausência de demonstração que o meio empregado era o único viável para obter tal prova, é uma exigência da nossa legislação. E, por último, a ilegitimidade da PM para solicitar a interceptação. Além disso, a Corte reconheceu que a divulgação dessas conversas, que eram de caráter privado, sem o consentimento das vítimas, violava o seu direito à vida privada, à honra, à reputação, né? E que o Estado ele tinha um dever de manter o sigilo das interceptações telefônicas, sendo esse sigilo necessário, primeiro, para resguardar as pessoas envolvidas em interceptações telefônicas, para resguardar sua privacidade, e segundo, porque esse seria um dever pertinente para os efeitos, para resguardar os efeitos da própria investigação e fundamental para a administração da justiça. Infelizmente, nós percebemos o quanto isso é desrespeitado no nosso ordenamento, né? O quanto a polícia, a própria mídia desrespeita esse dever aí do Estado de manter o sigilo das interceptações telefônicas. Então, o que a Corte concluiu? Que o Brasil violou esse direito previsto no artigo 11, que é o direito à honra, à privacidade, à reputação, e a violação de um segundo direito, menos óbvio, interessante esse aqui, que está previsto no artigo 16, que é a liberdade de associação, já que houve uma ingerência indevida do Estado nessas associações ligadas ao movimento sem terra, né? Então, violação de dois direitos previstos aí no Pacto de São José, além de violação de garantias judiciais. O que a Corte determina? Dentre outras medidas, a investigação e a punição dos responsáveis, investigação das vítimas do monitoramento ilegal e publicação da sentença na imprensa oficial, né? Então, esse é o nosso terceiro caso, caso Scher e outros, de 2009. Também em 2009 nós tivemos um quarto caso, o caso chamado de Garibaldi. Essa sentença é de setembro de 2009, né? Então, duas condenações muito próximas no ano de 2009. O que aconteceu? E curiosamente na mesma região no Paraná e no mesmo contexto envolvendo conflitos agrários,
nós tivemos a invasão de um local por cerca de 20 homens encapuzados que chegaram nesse local tentando retirar 50 famílias integrantes do MST que estavam em uma propriedade privada. Esses 20 homens alegaram que eram policiais e que estavam ali para cumprir uma ação de despejo. No conflito, houve aí um tiroteio e o senhor Sétimo Garibaldi acabou sendo atingido, não houve aí a assistência adequada e ele vem a falecer no conflito. Quando o Sétimo Garibaldi falece, esses homens se dão conta, eles fogem, né? Posteriormente, a polícia é chamada e as testemunhas, ao contar o que houve, dizem que o proprietário, relatam os policiais, que o proprietário da fazenda estava dentre os 20 homens. Né? Então, o Ministério Público entende que o proprietário aí da fazenda seria um dos coautores. Ele, foragido, nunca prestou qualquer esclarecimento à polícia. Diante dessa constatação, o Ministério Público solicita sua prisão preventiva, que foi denegada pela magistrada. Gente, olha que curiosidade. Essa magistrada foi a mesma do caso Scher que permitiu o monitoramento ilegal, né? A interceptação telefônica ilegal. A mesma magistrada negou aqui o pedido de prisão preventiva do Ministério Público. Quase 5 anos após os fatos, nós não tínhamos qualquer resposta das autoridades brasileiras. O inquérito policial foi arquivado sem qualquer fundamentação por essa magistrada brasileira. O caso foi então encaminhado à Comissão Interamericana, né? Porque nós tivemos o esgotamento dos recursos internos. 5 anos já ultrapassa qualquer prazo razoável para investigação. E diante do não cumprimento das recomendações que foram feitas pela comissão, o caso foi encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Uma observação interessante: a morte do senhor Sétimo Garibaldi, ela aconteceu em 27 de novembro de 1998. Eu contei para vocês que o Brasil reconhece a jurisdição da Corte a partir de 10 de dezembro de 1998. Então, o Brasil, quando o caso chega à Corte, ele alega aí uma exceção, preliminarmente, né? Ele alega uma exceção que seria incompetência da Corte em razão do tempo, a cláusula temporal, porque se a morte aconteceu antes de o Brasil reconhecer a jurisdição da Corte, o Brasil não poderia ser condenado por essa morte. E a Corte reconheceu parcialmente a sua incompetência, mas disse o seguinte: tudo bem, o Brasil não pode responder pela morte do senhor Sétimo Garibaldi, mas pode responder por não ter investigado devidamente, por não ter indenizado os familiares do senhor Sétimo Garibaldi. Então, diante disso, nós vamos continuar o julgamento, né? Então, lembrem-se que, mesmo se o fato é anterior ao exercício da jurisdição da Corte, ela pode continuar o julgamento e condenar por fatos posteriores, que se prolongam no tempo, não é? Que continuam, violações que continuam acontecendo a partir de 10 de dezembro de 1998. Foi o que aconteceu aqui nessa situação específica. Então, no mérito, o que a Corte entendeu? Que o Brasil violou o direito dos familiares do senhor Sétimo Garibaldi, não é? Porque a morte não foi devidamente investigada, esses familiares não foram indenizados, o que caracterizou a inefetividade do nosso atual inquérito policial. Então, esse aspecto foi interessante. A Corte determinou que o Brasil deveria cumprir os prazos previstos no nosso Código de Processo Penal no que tange ao inquérito. Afinal, 5 anos não é um prazo nada razoável, né? Então, houve aí a violação dos artigos 8.1 e 25.1, proteção e garantias judiciais, previstos lá no Pacto de San José, e a Corte determinou, lembram-se da magistrada que eu contei, que é a mesma do caso Scher, a Corte determinou que o Brasil revogasse a lei estadual lá do Paraná, 15.662 de 2007,
que conferiu a essa juíza o título de cidadã honorária do estado do Paraná, porque essa juíza participou ativamente de violação de direitos humanos em 2 casos perante a corte, né? Então, houve essa recomendação. Esse pedido foi feito no caso anterior e negado pela corte, e já agora no caso Garibaldi, a corte determina a revogação da lei, condena o Brasil por tolerar aí essa violação de direitos humanos e recomenda uma melhoria no nosso sistema de investigação e o cumprimento dos prazos previstos na nossa legislação processual, além da publicação da sentença na imprensa oficial e pagamento de uma indenização a título reparatório para a viúva e cada um dos 3 filhos do senhor Sétimo Garibaldi. Esse caso foi interessante porque, ao julgar esse caso, a corte definiu alguns elementos que nós devemos considerar para verificar se houve ou não decisão em prazo razoável. Então, a Corte Interamericana fixou 4 elementos. Como é que nós vamos dizer se o prazo foi ou não razoável? Vejam só os elementos fixados pela Corte. Primeiro, complexidade do assunto. Nós teríamos que verificar a complexidade do assunto, atividade processual do interessado, a conduta das autoridades judiciais e, por último, o efeito gerado na situação jurídica da pessoa envolvida no processo. Tendo por base esses 4 elementos, a Corte entendeu que no caso Garibaldi houve uma clara violação a esse direito de uma decisão em prazo razoável, já que nós tivemos uma demora de mais de 5 anos na investigação com um arquivamento imotivado, né, do inquérito policial. E para fazermos uma comparação, ao lado da definição desses elementos pela Corte, também o nosso Supremo Tribunal Federal fixou alguns parâmetros para verificar isso. Quais são os parâmetros utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para verificar se foi ou não extrapolada a duração razoável do processo? Primeiro, pluralidade de réus. Segundo, expedição de cartas precatórias. Terceiro, ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias. E quarto, existência de outros processos criminais em andamento. O que nós percebemos? Os critérios utilizados pela Corte são diferentes dos critérios utilizados pelo STF. Mas apesar de serem diferentes, eles não são contraditórios, não existe qualquer divergência ou incompatibilidade, o que nos permite aí a utilização de um princípio importante no direito internacional de proteção dos direitos humanos, que é o princípio pro homine. É a ideia de que nós vamos buscar a norma que melhor protege, que traz a proteção mais efetiva aos direitos humanos. Então, todos esses elementos, tanto os da Corte quanto os do STF, devem ser considerados válidos para aferir se o direito à razoável duração do processo foi ou não foi violado em determinado caso. A 5ª condenação sofrida pelo Brasil, o 5º caso, que é certamente o mais famoso e o mais importante até então, é o caso Gomes Lund, com sentença em 24 de novembro de 2010. É também conhecido como caso Guerrilha do Araguaia e se refere à responsabilidade do Estado brasileiro pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de cerca de 70 pessoas na região do Araguaia, atual estado do Tocantins, entre os anos de 1972 e 1975. Essas pessoas eram, em sua maioria, integrantes de um movimento conhecido como Guerrilha do Araguaia, que fazia forte oposição ao governo, e o governo brasileiro, à época, teria o objetivo de exterminar os membros desse grupo, o que, infelizmente, conseguiu, não é? Ocorre que poucos anos depois, em 1979, o Brasil edita a nossa famosa lei de anistia, que é a Lei 6.683. Essa lei vem para perdoar os chamados crimes políticos, né, e conexos aos políticos praticados nesse período de ditadura militar, o que impede a investigação e punição dos crimes, inclusive dos crimes praticados nesse contexto da guerrilha do Araguaia. Justamente por isso,
diante da não punição, da não investigação desses crimes, o Brasil é denunciado perante a Comissão Interamericana. Inicialmente, isso ocorre em 7 de agosto de 1995, e vejam só a demora. Em 21 de novembro de 2008, a Comissão Interamericana aprova o seu relatório de mérito sobre o fato, entendendo que realmente o Brasil violou direitos humanos e determinando uma série de recomendações a serem adotadas pelo Estado brasileiro. E apesar de o prazo ter sido prorrogado por 2 vezes, o Brasil não cumpriu essas recomendações. Já sabemos o que acontece nessa hipótese, não é? O caso é encaminhado à Corte Interamericana. Analisando inicialmente as exceções que foram propostas pelo Estado brasileiro e vencendo todas essas exceções preliminares, né, rejeitando todas as exceções, a Corte adentra o mérito e entende que o Brasil realmente violou direitos previstos no Pacto de San José, porque as disposições da nossa lei de anistia não estão de acordo com a Convenção Americana dos Direitos Humanos, especialmente porque impedem que o Brasil investigue os fatos para identificar, punir responsáveis, e o que gera aí uma enorme violação de direitos humanos que o Brasil deve fazer cessar. Então, dentre os direitos que constam, segundo a Corte, né, na sua sentença, direitos que teriam sido violados pelo Brasil, aparecem o direito, vou falar aqui os direitos e posteriormente artigos, tá certo? Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, direito à vida, à integridade pessoal e liberdade pessoal, respectivamente nos artigos 3º, 4º, 5º e 7º do Pacto de San José, da nossa Convenção Americana. Além disso, o Brasil, ao editar a nossa lei de anistia, teria descumprido uma obrigação importantíssima, que é de adequar o seu ordenamento jurídico interno para garantir os direitos previstos no pacto. Porque ao aprovar essa lei, o Brasil viola também o direito à proteção e garantias judiciais, que nós percebemos que aparecem em quase todas as condenações da Corte, né? Em relação ao Brasil, em todas elas aparece violação a esses direitos, que estão no artigo 8º e 25 do Pacto de San José. O Brasil teria violado ainda o direito à liberdade de pensamento e de expressão, previsto no artigo 13 da Convenção, porque impede que as pessoas tenham direito à informação, tenham o famoso direito à verdade, à memória. Depois do julgamento desse caso, ganha um relevo especial esse direito à memória, que deve ser preservado. Portanto, outra violação, além de ter violado em relação aos familiares das vítimas o direito à integridade pessoal por todo o sofrimento causado. Então, de novo, a violação ao artigo 5º do Pacto de San José. Diante de todas essas violações, a Corte, então, determina que o Brasil deve conduzir uma investigação penal eficaz para identificar e punir os responsáveis. O Brasil não pode aplicar a lei de anistia em benefício de autores desses crimes, chamados crimes de desaparecimento forçado. Os responsáveis que sejam militares, essa é muito importante, devem ser julgados pela justiça ordinária e não pela justiça militar. Consta da decisão. O resultado dos processos deve ser publicado para que a sociedade brasileira tenha o acesso a essas informações. Tá aí o direito à informação, o direito à verdade, à memória. A própria sentença deve ser publicada em jornal de grande circulação e também no Diário Oficial. Deve ser realizado um ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional até 1 ano após a publicação da sentença, e eles ainda exigem que a imprensa brasileira participe, que exista uma cobertura pela imprensa para que a sociedade efetivamente saiba dessa responsabilidade internacional. O Estado brasileiro deve implementar um programa de formação em direitos humanos para todos os níveis das Forças Armadas,
uma das condenações mais importantes. O Brasil deve tipificar o delito de desaparecimento forçado. O que nós temos aqui, gente? Um mandado de criminalização, como acontece, né, em relação à Constituição. Nós podemos ter mandados de criminalização internos e externos. Quando esse mandado de criminalização, essa ordem de tipificação vem da própria Constituição, é interno. Mas esse mandado de criminalização pode também vir do direito internacional. Quando ele está previsto em um tratado internacional, eu tenho um mandado de criminalização expresso, explícito. Aqui nesse caso, o que nós temos é um mandado de criminalização implícito, porque a ordem vem de uma decisão internacional, da decisão de uma corte internacional, né? Então, é uma expressão que já apareceu em provas. Nós temos aqui um mandado de criminalização implícito. O Brasil tem que tipificar o delito de desaparecimento forçado. O Brasil deve criar uma comissão da verdade. Isso aqui nós tivemos, daqui a pouco eu comento, né? E pagar indenizações aí por danos morais para os familiares das vítimas e também para algumas entidades, organizações não governamentais, para ressarcir valores de gastos a título de custas processuais. Então esse caso ele envolve aspectos muito interessantes e muito polêmicos. Um primeiro ponto interessante é a corte fala nessa decisão da chamada justiça de transição. O que seria uma justiça de transição? Em uma breve síntese, né, nós teríamos um conjunto de medidas judiciais, extrajudiciais, utilizados por uma sociedade num ritual de passagem de um Estado autoritário ditatorial para um regime democrático. Sendo que nessa passagem nós temos que garantir que após graves violações de direitos humanos, os violadores sejam responsabilizados para que a justiça seja resguardada. Então os autores desenvolvem, o próprio Conselho de Segurança da ONU já fez isso e vários doutrinadores também fazem. Eles desenvolvem algumas dimensões dessa justiça de transição. O André de Carvalho Ramos é um dos autores que traz essas dimensões. Seriam elas: direito à memória e à verdade, é um dos aspectos abordados pela Corte, direito à reparação das vítimas e seus familiares, o adequado tratamento jurídico aos crimes cometidos no passado, o que significa investigação e adequada punição, e reforma das instituições para a democracia. Gente, esse é um excelente ponto para cair em uma questão objetiva, né? Quais seriam os elementos da justiça de transição? Portanto, são esses que eu acabei de dizer. Um dos grandes referenciais que nós temos é o André de Carvalho Ramos. Quem quiser consultar aí as suas obras, ele trata desse tópico referente à justiça de transição. Um segundo aspecto relevante do caso Gomes Lund é que o caso explicita uma divergência entre uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma sentença da Corte Interamericana. Isso porque, em 2008, o Conselho Federal da OAB propõe a DPF 153, que tem como objeto a lei de anistia, para que o Supremo se manifeste acerca da recepção dessa lei de anistia pela nossa Constituição. E em abril de 2010, o STF entende que a lei de anistia foi sim recepcionada. Alguns meses depois, em novembro de 2010, a Corte diz exatamente o contrário, que a nossa lei de anistia é uma enorme violação de direitos humanos e que o Brasil deveria revogar essa lei. Então, como proceder diante desse conflito aparente de decisões? Segundo o André de Carvalho Ramos, nós poderíamos fazer uso de dois critérios. Um primeiro critério seria um critério preventivo. Ele chama de critério de diálogo das fontes ou diálogo das cortes, ou fertilização cruzada. O que significa isso? O Supremo, ao tomar as suas decisões, deveria observar a jurisprudência das cortes internacionais para evitar divergências. No caso Gomes Lund, já não é mais possível utilizar esse critério, não é? Eis que a divergência já existe. Então, nós passaríamos a um segundo critério que ele chama de teoria do duplo controle ou duplo crivo. O que significa essa teoria?
um ato interno, para ser considerado válido, ele teria que passar por um duplo controle. Primeiro, por um controle de constitucionalidade, que no nosso caso é realizado de forma concentrada pelo STF, e segundo, por um controle de convencionalidade autêntico, que seria realizado por um tribunal internacional, nesse caso, pela Corte Interamericana. Então, para que a lei de anistia seja considerada válida, ela tem que conseguir passar pelos dois filtros. E nós percebemos que ela só passa pelo controle de constitucionalidade, mas não passa pelo controle de convencionalidade, né? Então, o Brasil deveria rever a sua lei de anistia para fazer cessar essa violação de direitos humanos. Terceiro aspecto interessante. Nós sabemos que até hoje o Brasil não cumpriu a sua obrigação de tipificar o crime de desaparecimento forçado. Então, mesmo que o crime não exista ainda no nosso ordenamento, seria possível que o Brasil sofresse uma condenação por esse crime, como aconteceu? E a Corte diz que sim, até como uma medida para pressionar o Estado a tipificar essa conduta. Então, não teria problema algum o fato de ainda não termos tipificado o crime de desaparecimento forçado. Outro aspecto, esse talvez um dos mais relevantes, é o que todo mundo se pergunta: como é que o Brasil está sendo punido por crimes ocorridos na década de 70, se ele reconheceu a jurisdição da Corte apenas a partir de 1998? O que a Corte vem dizer? O crime de desaparecimento forçado é um crime permanente. Então, até que o Brasil esclareça a situação, dê uma satisfação para os familiares das vítimas, enquanto ele não fizer isso, ele está praticando o crime de desaparecimento forçado. É isso que legitima a atuação da Corte Interamericana. Alguns autores defendem, mas não foi por essa linha que nós caminhamos, que o crime de desaparecimento forçado, por ser um crime contra a humanidade, seria imprescritível. Percebam que essa teoria não é aceita pelos tribunais brasileiros. Muitos doutrinadores defendem, já que é um costume internacional considerar que crimes de guerra e crimes contra a humanidade são imprescritíveis, mas nós não temos um posicionamento nesse sentido dos nossos tribunais, e nem foi essa a justificativa da Corte. O que a Corte alegou foi que o crime de desaparecimento forçado é um crime de natureza permanente, portanto o Brasil ainda está praticando esse crime e por isso a Corte poderia condená-lo por esses crimes ocorridos aí na década de 70, né, na famosa guerrilha do Araguaia. Então o Brasil está aí ainda devendo uma satisfação para a comunidade internacional. Nós cumprimos parcialmente a sentença porque em 2011 foi criada a Comissão Nacional da Verdade pela Lei 12.528, que não tem caráter jurisdicional, mas tinha a função de investigar e esclarecer fatos da época da ditadura. E o relatório final foi apresentado em 10 de dezembro de 2014, após 2 anos e meio de depoimentos, de pesquisas. E a comissão constatou que houve sim graves violações de direitos humanos no período da ditadura e que essas violações não se resumiram a casos isolados, né? Então, com certeza, é um caso muito provável de aparecerem provas que cobrem direitos humanos. Tem várias questões interessantes a serem abordadas. Uma última observação. Já que o Brasil não cumpriu essa sentença, o que pode ser feito? O que efetivamente vem sendo feito? O PSOL propôs a DPF 320, que tem como objetivo que o Supremo reconheça a efetividade da decisão da Corte Interamericana e que assim o Brasil seria obrigado a cumprir essa sentença da Corte. A meu ver, totalmente desnecessário, porque quando o Brasil reconhece a jurisdição da Corte, obviamente ele reconhece a força das decisões, né? Mas infelizmente nós temos um país que não leva a sério seus compromissos internacionais e chegamos a esse absurdo de ter que ser proposto uma ADPF para que o Supremo reconheça a força das decisões da Corte Interamericana. Então vamos aguardar aí
a decisão do STF na ADPF 320, que já consta com parecer favorável do Ministério Público Federal. Então, esse é um dos casos mais famosos. Infelizmente, o Brasil ainda sofreu mais 2 condenações recentes, uma no final de 2006 e a outra já esse ano, em 2017. Então, o 6º caso que o Brasil sofre aí uma condenação na Corte Interamericana, vocês devem se lembrar, esse foi noticiado, não é de praxe que eles façam isso, mas a mídia até noticiou no final do ano passado o caso dos trabalhadores da fazenda Brasil Verde. Então, nós tivemos aqui a decisão em 20 de outubro de 2016. Trata-se de uma violação aí de direitos humanos, especialmente em relação ao direito de liberdade, especificamente o direito de não ser submetido à escravidão ou servidão, direito de acesso à justiça e garantias judiciais e o direito à razoável duração do processo. Nós tivemos aí cerca de 85 vítimas escravizadas no ano de 2000, nessa fazenda Brasil Verde, situada no município de Sapucaia, no estado do Pará. Além de direitos de outros 43 trabalhadores que foram resgatados na mesma propriedade em 1997, que não receberam proteção judicial adequada. Esse caso nos chama atenção porque foi a primeira condenação de escravidão moderna pela Corte Interamericana, ou a chamada neo-escravidão, né? Então, nesse caso, o Brasil foi condenado por violar direito à liberdade, então, especialmente artigos 6º e 7º do Pacto de San José, além dos artigos 8º e 25, e ainda uma condenação sofrida já esse ano, em 2017, no dia 16 de fevereiro de 2017, a sentença é de 16 de fevereiro, é o caso Cosme, Rosa Genoveva e outros. Esse também foi noticiado, nós temos inclusive a possibilidade de assistir a essas sessões de julgamento na corte pelo site da Corte Interamericana. Quem quiser acompanhar, vocês conseguem acompanhar, participar, né, ao vivo aí dos julgamentos. E nesse caso, a corte reconhece o caso, trata de uma investigação da atuação da polícia no Rio de Janeiro, em uma favela, a favela Nova Brasília, situada dentro do Complexo do Alemão. Então, nós teríamos aí atos praticados de 94 a 95 e suspeitava-se de um uso excessivo da força por parte dos policiais, e isso, infelizmente, foi comprovado. Então, o caso inicialmente é levado à comissão. A comissão reconhece violação de direitos. São pessoas que foram executadas sumariamente, dentre elas adolescentes, que teriam sido vítimas de abusos sexuais, torturas, antes de serem executados, e que os responsáveis permaneceriam impunes, né? Que o Brasil não teria feito a investigação devida e muito menos punido os responsáveis. Então, a corte reconhece a violação, determina aí algumas recomendações ao Brasil que não são cumpridas, por isso, em maio de 2015, a comissão encaminha o caso à Corte Interamericana e a sentença vem agora, esse ano, em 16 de fevereiro de 2017, e a Corte Interamericana decidiu o seguinte, nesse caso, Cosme Rosa Genoveva, da Fazenda Nova, pode também ser chamado, já vi uma questão de prova que trazia com o nome de Fazenda Nova Brasília. Então a corte entendeu que o Brasil deve conduzir uma investigação eficaz sobre esses atos que foram praticados aí, punir os responsáveis, especialmente uma investigação especialmente em relação à violência sexual, deve oferecer gratuitamente o acompanhamento psicológico e psiquiátrico para as vítimas,
deve proceder às publicações determinadas pela Corte, inclusive a publicação da sentença na imprensa, né, Diário Oficial, jornais de grande circulação. Olha só que interessante isso, o Estado deve realizar um ato de reconhecimento público da sua responsabilidade internacional com a presença da imprensa e mais. Devem ser inauguradas 2 placas em memória das vítimas na praça principal da Fazenda Nova Brasília, do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Além disso, tem que publicar anualmente um relatório oficial com dados relativos às mortes ocasionadas por operações policiais em todos os estados do país, inclusive com uma determinação específica para que o Brasil reveja o seu conceito de atos de resistência. É muito comum aqui, quando nós temos esses conflitos entre a população e policiais, que o motivo do óbito seja isso, né? Atos de resistência. A Corte diz que isso não deve mais acontecer, que esse conceito deve ser revisto, que as mortes devem ser efetivamente investigadas com punição dos responsáveis. O Estado também deve, no prazo de 1 ano, estabelecer mecanismos normativos necessários para que hipóteses de mortes, tortura, violência sexual, em decorrência da atuação policial, sejam investigados por um órgão independente. Isso aqui é muito importante. Esses atos devem ser investigados por um órgão independente, como uma autoridade judicial ou Ministério Público. Então, não deixar a investigação nas mãos da própria polícia, não é, para evitar qualquer tipo de corporativismo. O Estado deve adotar medidas necessárias para que o Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e violência policial. Infelizmente, estamos vivenciando, né, uma situação de extrema violência no Rio de Janeiro. Deve implementar um curso permanente e obrigatório sobre atendimento a mulheres vítimas de estupro, aos membros da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro e a funcionários de atendimento da saúde. Deve ainda indenizar as vítimas e seus familiares. Deve adotar medidas necessárias para uniformizar a expressão lesão corporal ou homicídio decorrente de intervenção policial nos relatórios, investigações da polícia e do Ministério Público, e deve ser abolido, como eu disse para vocês, o conceito de oposição ou resistência à ação policial, porque consistiria aí em uma violação de direitos humanos, né? Além do pagamento da indenização às vítimas e familiares, o Estado também deve desembolsar a quantia necessária para pagamento de custas processuais perante a Corte Interamericana. E a Corte, em todos esses casos, vai supervisionar o cumprimento da sentença, né, pelo Estado brasileiro. Infelizmente, nós percebemos que o Brasil ainda está muito longe de cumprir os seus compromissos internacionais e tomara que ele amadureça nesse sentido, né, que leve mais a sério os seus compromissos internacionais e que essa jurisprudência nos ajude a modificar a visão interna que nós temos, e isso já vem acontecendo em muitos aspectos. Já aconteceu, por exemplo, em relação à prisão do depositário infiel, que não é mais possível, graças a dispositivos do Pacto de San José e do Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU, para que o Brasil realmente possa evoluir na proteção de direitos humanos. Sabemos que o problema não é formal. Já ratificamos os tratados mais importantes de proteção dos direitos humanos. Agora o importante é levar a sério, é fazer cumprir o que está disposto nesses tratados. Lembrando que para os tribunais internacionais, o direito interno é mero fato. Então não interessa se a nossa Constituição trata do tema de forma diferente do que está no tratado. Nós temos que buscar a norma mais protetiva, a que ofereça a mais ampla proteção, Então, esperamos que o Brasil possa caminhar, evoluir na proteção de direitos humanos. Então está aí um campo aberto à pesquisa, ao estudo, que é muito interessante. Espero que vocês tenham aí gostado de saber um pouco mais sobre essa jurisprudência da Corte e que iniciem os estudos de vocês
abram os horizontes, não é? Porque é muito enriquecedora essa jurisprudência e nos dá um norte. Nós podemos prever o que pode acontecer, as alterações jurisprudenciais nos tribunais brasileiros, né? Então, quem estuda essa jurisprudência está um passo adiante, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Quero deixar aqui as minhas redes sociais, quem quiser acompanhar meu trabalho. Meu e-mail, vicristinasantos@gmail.com, Instagram e Periscope, @profviviancristina, e a minha fanpage, Professora Vivian Cristina, assim como meu canal no YouTube. Tenho lá alguns vídeos de direito constitucional e direitos humanos, vocês estão convidados a acompanhar. E tem também duas apostilas, uma de controle de constitucionalidade e uma apostila de direitos humanos, para quem precisa estudar aí, né, para os concursos que vêm cobrando esse conteúdo. Cada vez mais concursos vêm cobrando. Então tem uma apostila, quem tiver interesse é só me mandar um e-mail que eu repasso todas as informações, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, grande beijo pessoal, até a próxima!